Salve, salve galera, beleza? Tranquilidade pura, beleza? Aqui quem vos fala então é o seu professor Otoniel Linhares, Geografia pura na cabeça com vocês, e o nosso tema já está aqui, noções básicas de cartografia para vocês, exatamente aí. O mapa, ele é fundamental nos nossos dias, não tem para onde correr. Hoje facilitou muito, né pessoal? Bastante, porque hoje nós temos o contexto do nosso GPS, que deu um up em nossas vidas, com certeza. Muita gente pega só seu celularzinho, coloca ali sua conexão e fala, opa, tal lugar, tal cidade, tal caminho eu estarei indo. Então, facilitou 100% a nossa vida. Mas, vem a pergunta, se essa tecnologia falhar e se a bateria acabar, você não tiver autoconector, e aí? Vai fazer o quê? Então tem que ter a noção cartográfica, tem que ter a noção de placas, por exemplo. Eu vou perguntando, professor, sei lá, eu vou me virando. Gente, é legal sempre associar o contexto ainda do mapa papel ao mapa virtual. Porque, na verdade, o que nós pegamos? Pegamos todo esse mapa de papel e jogamos no mundo virtual. Colocamos aqui sobre nossas mãos e tocamos o barco de conhecimentos. Mas e o que mais? Né? Você tem que lembrar o seguinte, que o conhecimento do mapa, papel, é fundamental no nosso dia. Eu mesmo sou daqueles que viajam, tanto com GPS quanto também com o meu guia 4 rodas ali. Caso falhou um, não deu certo, eu já identifico, já me coloco ali. Opa, tá aqui minha rota tradicional. O GPS tem vezes que pode levar você para uma furada. O problema é esse. Ainda mais num país em desenvolvimento como o nosso, que nem sempre a internet está funcionando. Você pode bater numa favela dessa daí, é tiro para tudo quanto é lado. E por endereço que não é aquele mesmo, equivocar-se. Então, há falhas sempre. Então, não é bom confiar 100%, não. É bom estar com o GPS, opa, essa placa aqui está errada, é por aqui mesmo que eu vou, saber mais ou menos onde você está se localizando. E o mapa, a gente vai perceber que ele é super antigo. Vamos ver exemplo desse mapa aí, ó, que eu coloquei para vocês. Vejam vocês, ó, o mapa mais antigo. Já encontraram, ele teria sido produzido pelos babilônios por volta do ano 2500 a.C., só para a gente ter uma ideia, né? Confeccionado sobre uma placa de argila cozida, o mapa mesopotâmico da Gassur representava o vale do rio, provavelmente o Eufrates, que era a região ali da Mesopotâmia, região entre rios babilônicos, né? Então possivelmente vem um pouco dessa história daí. Não tem título, não tem escala, é um mapa representativo, aquele mapa que você faz para chegar na tua casa. Tá aqui o papelzinho, a chácara é aqui, o local é esse. É esse estilo que eles também copiaram nesse período aí na época, né? E esse já é o mapa do mesmo mapa Gansu, só que eles colocaram ele já no papel para a gente ter uma noção do que eles desenharam, o que eles queriam, na verdade, ali. Então, já datado 2000 e sem o título, sem escala, mas fica fácil a gente conseguir entender como é que ele era, na verdade, hoje em dia, se colocasse para a gente, né? Dentro disso, você lembra dessa chamada representação, dessa cartografia nossa aí, ó. Os mapas, eles foram a primeira forma de expressão utilizada, surgido antes mesmo, a gente pode lembrar, da escrita. Era uma forma de localização já dos antigos, né? Com a formação das primeiras civilizações, os mapas foram adquirindo cada vez mais importância, deixando de desempenhar apenas uma função prática do dia a dia. Ao apresentar conhecimentos sobre determinada região, embutiam um valor simbólico, podemos dizer assim, representando o poder e o domínio de determinados grupos. Exatamente. Podemos dar um exemplo de hoje em dia. Quem domina o mapa, quem domina regiões, ele tem um poder em suas mãos. Vamos lembrar da década de 70, no caso do Vietnã. O Vietnã, por exemplo, os Vietcongs conheciam muito bem a sua mata, conheciam muito bem seu trajeto todo. Os Estados Unidos, quando chegaram por lá, caíram que nem patinhos dentro daquela região, porque não sabiam para onde estavam indo, não sabiam como se desenrolar ali dentro. Ficaram completamente o quê? Perdidos. Isso mesmo, completamente perdidos. Então, dentro dessa lógica que a gente tem a percepção desse cenário, desses mapas, o Google Maps é outro caminho, né? Você tem uma foto aérea de várias regiões espalhadas. Então, isso representa essa localização, estratégicos pontos. Por que Osama Bin Laden, por que Saddam Hussein não falavam aqui ao telefone? Primeiro, para não ter a sua localização geográfica reconhecida, achá-los espalhados ali. Então, os caras sempre foram muito safos dentro dessa situação toda. Podemos dizer também, pessoal, que além das coordenadas geográficas, localização, indicação do norte, orientação, um mapa precisa ter o quê? Título, né, que nos informa quais são os fenômenos representados, a legenda dele, que nos mostra o significado dos símbolos utilizados, a escala dele,
né, que permite calcular as distâncias no terreno a partir de medidas feitas na representação. Isso são localizações. Quanto maior a escala, eu tenho uma grande riqueza de detalhes. Menor a escala, diminui. Porque eu tenho que representar o quê? Eu tenho que representar o mapa mundi, por exemplo, o mapa do Brasil, o mapa de um estado, o mapa de um município. Aí vai aumentando o detalhe. Eu não tenho no mapa mundi a quantidade de detalhes, mas o mapa de município ele tem que ser o quê? Rico em detalhes. Tem essa questão também para você não esquecer. Observe então esses atributos então na nossa cartografia. A cartografia deve assegurar que o mapa responda às seguintes questões espaciais, né? Onde ocorre o fato? Qual a forma que a gente vai escolher? Porque nós vamos ver tanto a forma azimutal como a cônica, né? Uma forma de cone ali que nós vamos ter para representar, a cilíndrica também, então são várias formas ali. Quais são as dimensões? O mapa é grande? O mapa é pequeno? É detalhado? Não é detalhado? Não é temporal? Quando ele ocorre? Porque nós temos também um mapa temático, né? Se eu quiser representar um mapa da Mata Atlântica em 1930, é óbvio que eu vou ter muito mais áreas de preservação do que eu tenho hoje em 2015, né? Temático, qual o tipo de ocorrência desse mapa? Né? Que tipo de ocorrência? Como é que é a frequência que eu vou estar utilizando? Qual a frequência que vai precisar das informações dele? Tudo isso conta também, né? Tipos desse cenário. O globo, em forma de globo, porque ele é puramente temático. Representação cartográfica sobre uma superfície esférica, em escala pequena, dos aspectos naturais e artificiais, ou seja, não terei riqueza de detalhes, de uma figura planetária com finalidade cultural ilustrativa. É para mostrar, basicamente, como é que o planeta é. Mapa, né? Representação plana, aí sim. O ideal que alguns cartógrafos recomendam é que você utilize o mapa no chão. Coloca o mapa, espalha ele. A gente vai ver isso também. Geralmente em escala pequena, a área delimitada por acidentes naturais, bacias, planaltos, chapadas, etc. Políticas administrativas, né? Destinação a fins temáticos, culturais ou ilustrativos. O mapa também nos demonstra tudo isso. O que a gente vai utilizar, como vai utilizar, de que maneira vai utilizar tudo isso. E os tipos, né, quando a gente vai pegar também desses produtos cartográficos, a partir das características ele pode ser o quê? Generalizar o conceito. Onde mapa é a representação no plano, normalmente em escala o quê? Pequena, vamos destacar isso aí para vocês, dos aspectos geográficos naturais, culturais e artificiais de uma área tomada na superfície, de uma figura planetária delimitada por elementos físicos, políticos, administrativos, destinada aos mais variados usos temáticos, culturais e ilustrativos também. Então por isso que você pode pegar um mapa econômico, por exemplo, um mapa populacional. Então tudo isso, pessoal, você tem que estar imaginando esse mapa, tanto ilustrativo como temática, um mapa físico, vegetação, a hidrografia daquela região, né? Para a gente ter uma base do que eu estou querendo colocar para vocês. Ligado a esse cenário, também nós vamos perceber a questão da carta. Representação plana também, escala média ou grande, aí tem um detalhe. A escala média ou grande por quê? Porque significa que eu terei um número maior de quê? De detalhes, certo? O desdobramento em folhas articuladas de maneira sistemática, ao arquiteto trabalhando com isso, né? Limites das folhas constituídos por linhas convencionais, destinada à avaliação precisa de direções, distâncias e localização de pontos, áreas de detalhes. Da mesma forma que da conceituação de mapa pode se generalizar. Quando a gente pega aqui, ó, carta é representação aqui, ó, no plano em escala média ou grande. No mapa a gente vê muito escala pequena, como eu falei, depende muito do objetivo, né? Porque se eu quiser trabalhar com um município, eu quero detalhamento, certo? Dos aspectos artificiais e naturais de uma área tomada, como a gente pode observar, de uma superfície planetária, subdividida em falhas delimitadas, digamos ali folhas, né, delimitadas por linhas convencionais, paralelas e meridianas, com finalidade de quê? De possibilitar a avaliação de pormenores com grau de precisão compatível com a escala. Então, se eu quero avenida tal, rua tal, eu vou precisar de quê? De um detalhamento. É como a planta. A planta de uma casa, a planta baixa, é só o rascunho dela ali. A planta é um caso particular da carta. A representação se restringe aqui a uma área muito limitada e a escala é grande, consequente, o número de detalhes é bem maior. Viram? Então eu tenho que saber que aqui eu terei uma porta na minha frente,
Daqui desse outro lado eu teria uma janela, uma pia, certo? Uma varanda, ou detalhamento, uma riqueza muito grande. A carta que representa uma área de extensão suficientemente restrita para que sua curvatura não precise ser levada em consideração e que, em consequência, a escala possa ser considerada o quê? Constante. Uma escala constante, porque eu preciso de riquezas de detalhamento. E a mesma coisa que eu posso citar o caso do croquis também, né? Um esboço e não obedece à rotina técnica para elaboração de mapas, né? Só um croquis rápido ali que depois eu vou aprimorá-lo também, né? E ele não tem como finalidade de divulgação para o público, contém informações sobre uma pequena área e supre a falta de uma representação cartográfica detalhada, né? Por isso que nós colocamos então mapa, carta, planta e croquis como esses exemplos que o próprio IBGE gosta de utilizar aí também, né? Os mapas que a gente vai representar, podemos dizer que de acordo com os objetivos e finalidades podem ser o quê? Divididos em 3 tipos. Observação, isso pode ser um item de prova, pessoal. Anota aí no seu caderninho, ó, esse aqui, ó. Mapas gerais, especiais e temáticos. Mapa histórico. Eu quero falar de um mapa da Segunda Guerra Mundial. Esse mapa é o quê, pessoal? Ele entra aqui, ó. Ele entra na chamada classificação de um mapa temático, certo? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Vamos pensar um por um, então? As informações contidas nesses mapas são muito genéricas, não permitindo aos especialistas, ao consultá-lo, obterem informações detalhadas. Os principais elementos representados nesses mapas são divisão política, região norte, nordeste, região centro-oeste, sul e sudeste, divisão política, né? Capitais e cidades de destaque, principais rodovias e ferrovias também, a BR-040, a BR-060, a BR-158, a BR-320, a BR-153 e por aí vai, né? Ferrovias e algumas informações da parte física, rios, relevo e vegetação. Rio Varandinha, Rio das Almas e por aí vai. Então você vê que cada tipo tem relevo, a topografia, tem uma chapada ali, colina do Rodeador, por exemplo, e segue, né? Medem também a vegetação, quando eu quero mostrar a questão da vegetação do Cerrado, a vegetação da Caatinga, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, região pantaneira. Então tudo isso o mapa também nos apresenta com veemência, né? Mapas especiais atende a um reduzido número de pessoas, em geral técnicos como geógrafos, meteorologistas, biólogos, geólogos e outros profissionais que utilizam os mapas também. As informações contidas nesses mapas estão relacionadas a estudos de pouca valia às pessoas fora da especialidade a que se destina também. Então é mais um restrito, né? Uma empresa, a um grupo, algo que eles querem estar trabalhando com eles naquele momento, né? E os temáticos, né? É construído a partir de um mapa base, normalmente com informações políticas e hidrográficas, no qual são cartografados aos demais fenômenos geográficos. Tem esse detalhe aqui também, né? E dependendo da área, pode ser aspectos geológicos, demográficos, cobertura vegetal e etc. Aqui eu falei com vocês. Eu quero um mapa só da vegetação, eu quero um mapa temático, eu quero um mapa só da parte de clima, né? Massas de ar fria, massas de ar polar, teria esse mapa. Então você tem cada um com sua especificidade, digamos assim. E aí a gente pega como é que funciona a divisão desses parte a parte, ó. Divisão básica, geral, né? Cadastral, topográfica e geográfica, né? Objetivo, conhecimentos da superfície topográfica nos seus fatos, concretos e acidentais, acidentes geográficos, naturais e as obras do homem. Exemplos, plantas de cidades, cartas de mapeamento, síntese temático, mapas de países, continentes e tal. Esse é um mapa geral, onde eu posso representar tudo que eu quiser nesse mapa, né? Mapa especial e o temático, né? O especial, de novo, subdivisão, aeronáutica, meteorológica, turística, geotécnica, astronômica, servir exclusivamente a um determinado fim. Exemplos, cartas aeronáuticas, voo de aproximação de aeroportos, navegação marítima, mapas do tempo, previsão, mapas do tempo, inclusive, tá vendo? Aquele mapa bem especial, você tem um garoto do tempo que mostra, ó, nesse local aqui, massa de ar fria e tal. Então, você tem toda essa representação para ser colocada ali. E o temático, que a gente mais conhece também no nosso cotidiano escolar.
estatística, síntese, né, representar determinados conhecimentos particulares para uso geral, mapa geológico, né, quando você trabalha com mapa pedológico, participação, população, economias. Então, cada mapa tem a sua função básica, a sua especificidade ali também. Tudo isso, gente, determina o quê? Que esse mapa, ele vai ter, para ser específico, ele vai ter que trabalhar com o quê? Com esse cenário nosso de escalas. Vejam vocês. O mapa, quando a gente tem a chamada carta, né? O mapa, carta, é uma redução, digamos assim, proporcional da realidade. Então, por isso que quando a gente fala maior a escala, maior riqueza de detalhes. Menor a escala, menos detalhes. Aí vai ser 1 centímetro para 1 quilômetro. Então, cada 1 centímetro equivale a 1 quilômetro. Então, imagine só a quantidade de detalhes, mais ou menos. Vamos ver isso. Né, a escala que estabelece quantas vezes o espaço real sofreu redução. A escala é considerada pequena quando se reduzem muitos os elementos. Então, a gente pega detalhe ali, ó, redução. Exemplo, 1 por 500, 1 por 1 milhão. É considerada grande quando os elementos são pouco reduzidos. Ó, tá vendo? 1 por 100, 1 por 5.000. Significa que eu tenho uma distância menor entre cada endereço, cada local. Por isso que eu falei para vocês, uma rua, uma avenida que a gente queira destacar com mais ênfase, nós vamos estar trabalhando com as escalas de grande porte, né? As escalas elas podem ser iniciadas de duas maneiras, através de uma representação numérica ou uma representação gráfica. Geralmente, quando a gente tem uma representação gráfica, ela pode estar ficando, exemplo, 1 centímetro, ó, equivalente a 120 km. 1 centímetro. Então, cada centímetro, deixa eu destacar aqui melhor para vocês, ó, que vocês podem ver aqui comigo, beleza? Aqui. Ótimo, então aí você dá para ver, 120 km. Então, dentro dessa lógica, dessa escala, é que você pode ter um número de detalhamentos dela também. O que mais? Numérica. Aí, representada por uma fração e normalmente é dada em centímetro. Exemplo, 1 por 500. Dimensão gráfica dividido por dimensão real. Então, equivalente ali, você vai ter 1 quilômetro equivalente a 1 centímetro, aí você vai só calculando, né? 1 por 500.000, 1 por 5.000. Gráfica, aí onde fica mais fácil. Ó. Então, 1 centímetro aqui, ó, vai equivaler a 120 quilômetros. É claro que muita gente prefere trabalhar com a escala gráfica, né? Porque você já tem noção. E aí você só vai fazer a medida. Pega-se uma régua mesmo, faz a medida exata ali do que a gente está querendo. Olha esse outro detalhe aí para você não esquecer nunca mais, ó. Quando a gente fala tipo de escala, né, a grande e a pequena. A escala, digamos assim, quando você fala grande, ó, detalhado, ela tem uma quantidade muito maior de detalhes. Ó, planta, uma rua, um bairro, uma aldeia, uma região. Elevado o quê? Elevado o número de detalhes. Reduzido, quantidade de território representado, muito pouco. Pô, imagine só você, a planta de uma casa, pouco. Então o detalhamento dela é incrível, né? Diga de passagem. Observação, descrição, localização, né? Inventários. E a pequena, quando a escala é pequena. Então, olha só. No caso, ó, escalas de 1 por 12.000, 90.000. País, continente, mundo. Eu vou ter o quê? Um reduzido e elevado quantidade de território. Então, território gigante e a quantidade de detalhes, é claro que é bem menor nessa situação. E os tipos, então, que nós vamos ter de projeções nessa nossa pegada. Todos os mapas, né, são representados representações aproximadas da superfície terrestre. E alguns com maior riqueza de detalhes, uns mais próximos da realidade. É impossível representar uma superfície curva e uma superfície plana, sem que haja o quê? Deformações. Impossível. Por isso que se trabalha com diferentes tipos, né, de mapas. Os mapas preservam certas características ao mesmo tempo em que alteram outras. Todo mapa possui distorções de direção, área ou forma. Não tem para onde correr. Você vai ter sempre uma diferença nesses mapas ali. Por isso, as classificações estão distintas dele. Na tirinha, a gente tem um pouco dessa noção, né? Olha só essa tirinha que eu coloquei. Olha, este é o mundo. Este é o mundo. Está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Aqui a gente pode ver o quê? Aquela ideia do globo. O que eu tenho? É uma ideia temática, ilustrativa,
cultural, né? Para você ter a noção de como é que esse contexto esférico que o mundo nos oferece. Outra visão desse desenho, a gente vai representar isso legal. A Terra, irregular, né? Esfera ou esferoide, a redução dela da escala, o globo, projeções. Basicamente, a título de prova, você vai lembrar da cilíndrica, da cônica e da azimutal, que a gente vai estar vendo isso melhor aqui agora. E a projeção, né, delas em mapas, que aí você abre todas elas no mapa plano, digamos assim. Classificação dessas nossas projeções, então. Os tipos de propriedades geométricas que caracterizam as projeções cartográficas em suas relações entre a esfera Terra e um plano mapa são conformes, né? Os ângulos são mantidos idênticos na esfera e no plano, e as áreas são deformadas, digamos assim. Equivalentes, as áreas apresentam idênticas e os ângulos deformados. Vejam vocês, até agora não bate perfeição, não existe. Afiláticas, as áreas e os ângulos apresentam-se deformados. Então, quanto mais trabalharmos com estilos e tipos de projeções, melhor será, porque você vai ter uma variedade dessas projeções. Porque nenhuma vai ser 100%, nenhuma vai trabalhar com tudo 100%. A gente pode observar por esse mapinha já aí à frente, olha só. Projeções conformes preservam os ângulos, como a gente pode estar observando aqui. Paralelos meridianos se cruzam em ângulos retos, ó, tá vendo aqui e aqui. Distorce-se a forma dos objetos do mapa, ó, tá vendo? Ó, não é o real, digamos assim, né? Projeções conformes. Olha, essa é o exemplo da projeção cilíndrica que você está vendo aí comigo. Então, ó, o meio é claro que é mais detalhado. Vai depender muito, mas muito, de que meio eu quero representar apenas a ponta, o meio, a parte norte, a parte sul, ou o detalhamento da ponta, né? Então aí você vê que, olha aqui, ó, o tamanho da América do Sul. Tá vendo? Ele dilata-se cada vez mais. Então o mapa não é 100%, né? Projeções equivalentes, como a gente pode observar, não deformam áreas, conservando uma relação constante da área. Alteram o quê? As suas formas também. Ó, América, África, Europa, por exemplo, né? A gente tem essas mudanças estruturais. Comparação conforme seu equivalente. Detalhe, proporção no mapa Mercator, aqui abaixo, tá vendo? Então você tem a diferença, ó, a América, a África. Vejam vocês que o mapa, o que ele vai fazer? Ele vai procurar chegar mais próximo, assemelhar um pouco mais da nossa realidade. Então não é algo 100%, né? A proporção do mapa de Mulvey, olha só, já faz um desenho diferente, você vê algo não tão distorcido das Américas e da África, da parte central. E as projeções, nós vamos lembrar das equidistantes aí. São as projeções que não apresentam deformações em linha reta. Detalhe, né? Isso só é possível em determinada direção. São menos empregadas que as projeções conformes equivalentes. Por quê? Raramente é desejável o mapa com distâncias corretas apenas em uma direção. Esse já lembra muito, é claro, que a projeção azimutal, né, que nós vamos ter aí também. Então, a azimutal e a cônica, né? Cônica que só pega determinados pontos. Exemplo, um sonar. Então você tem ali esse tipo de projeção bem nítida nela, que é a projeções equidistantes, que é o caso, por exemplo, do símbolo da ONU, que nós temos aí, dos polos e dos países desenvolvidos, como a América do Norte ou como a Europa Ocidental. E as projeções afiláticas, né? Não possuem nenhuma das propriedades anteriores. Equivalência, conformidade, equidistância, elas variam. Variam de acordo com o que você quer destacar, representar ou como temática. As afiláticas, o tipo, tá viu? Depende muito do destaque para cada região. Então a ênfase dela é naquela área, naquele continente, naquele local. Aí onde eu quero dar mais ênfase, eu faço a modificação dela natural. Por isso que nós temos então a cilíndrica, como vocês podem observar, a azimutal e a cônica. Você viu que o símbolo que eu mostrei da ONU, ela é uma projeção o quê? Completamente azimutal. É uma forma de um sonar, né? Então ele vai só colocando ali e geralmente a distância entre uma ponto e outro acaba se tornando uma distância bem curta e mais precisa, né? Quando você quer representar a partir da azimutal. A cilíndrica, vamos lá na primeira. O mapa é construído imaginando desenhado no cilindro, tangente ou secante a superfície da Terra, que é depois desenrolado. Então também há perdas, sim, né, de qualidade, com certeza. Quanto ao tipo da superfície adotada,
são classificadas em cilíndricas, planas, horizontais e cônicas. A gente pode observar aqui, ó, os 3 estilos. Dentro disso, a representação ainda tem o Mercator, que é um típico de uma projeção cilíndrica, né? Geraldo Mercator desenvolveu seu trabalho durante as grandes navegações do século XIV, do continente europeu. Partiram navios, né, dali para a África, América e Ásia. A projeção é mais apropriada à navegação marítima e mostra uma visão eurocêntrica do mundo. Ainda tem esse detalhe também. Projeções de Petrus, também uma outra projeção em forma de cilindro, né, como a gente pode estar vendo. Aí vem um conceito, né? Petrus combateu a imagem da superioridade dos países do norte, representando nos planisférios derivados de projeção de Mercator. Seu pressuposto que todos os países deveriam ser retratados no mapa mundi de forma a sua área dar destaque aos países subdesenvolvidos, que justamente seriam uma questão de ângulo, né? Você observar por baixo, por cima, ele não teria esse conceito muito claro ali. Por isso que nesse mapa, se você observar bem, o Brasil ele está em cima. Eu não posso falar, o mapa está de cabeça para baixo? Não. Esse é o projeto, é chamada projeção de Robodier, né? De Robodier, que trabalha com a projeção, onde o hemisfério sul, na verdade, ele está acima. É o que dá para fazer muito bem, né? Porque nós utilizamos a visão do mapa eurocêntrico, exatamente, um mapa ocidental desenvolvido, mas essa representação também ela é correta. Imagine só, a banca me coloca vários tipos, aí fala, apresente a projeção que está correta. Aí o cara vai olhar assim, rapaz, a projeção está de cabeça para baixo, está errado. Não, está certa também, que é do Robodier, que é uma projeção também correta. E a outra projeção que a gente conhece que é azimutal, como vocês podem ver. O mapa, numa projeção azimutal, é construído sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre. Este ponto ocupa sempre o centro do mapa. Então, exemplos aqui, ó, tá vendo? A projeção azimutal é usada em geral para apresentar as regiões polares e suas proximidades e para localizar um país na posição central, tornando possível o cálculo de sua distância em relação a qualquer ponto da superfície terrestre aí também, né? Então, aí que está o detalhe, a precisão dela acaba sendo bem maior. O emblema da ONU, né, como a gente representou, é um exemplo disso. Azimutal, alguns mapinhas que eu destaquei, só para você ver como é que ela vai destacando de acordo com o que tem interesse. A América do Sul, a África, né? Aí a gente tem uma noção mais clara do que eu quero destacando aqui. Olha, outra ali, a projeção equidistante de azimutal, né? E a projeção cônica que nós temos. O mapa é construído imaginando o desenho, imaginando o desenhado num cone. Então, também detalhe, eu posso pegar o globo, como vocês podem ver aqui, ó, de cima, nessa situação, que envolva a esfera terrestre, que é seguida desenrolada. Então, ou seja, ele também não vai ser preciso, 100%. Pensa nisso. Eu represento a parte de cima, represento o lateral e vou virando ele, sempre em forma de cone. Como é que ele vai ficar em forma de mapa? Como você pode estar observando aí, tá vendo? Olha só, olha o tipo de ideia que ele fica. Essa projeção é utilizada para representar partes da superfície terrestre, como o trecho de um continente. Vamos dar ênfase então aqui só a esse cenário que eu tenho aqui do continente da América do Sul ou da América do Norte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar dando destaque só lá, tá certo? Na projeção cônica, as distorções próximas ao paralelo de contato com o cone são pequenas e aumentam à medida que as superfícies representadas se distanciam desse paralelo. Então, tem um pouco isso também como detalhe. Olha, exemplo de mais umas cônicas, porque eu estou querendo dar destaque a apenas alguns. Olha como é que a África está bem destacada, detalhada aí nessa situação para a gente. Olha o destaque, representando um pouco mais acima, o Brasil dá um destaque, dá uma ênfase, então cada uma vai ter uma representação. E aí a gente vê a noção de todas elas, né, desde a normal, a transversa e oblíqua, né, que são a cônica, a cilíndrica, que nós temos, e a azimutal. Então, de cada uma dá uma ideia bacana para a gente como é que essa representação desse mapa ele vai estar bem instalada para a gente. E algumas outras dessas projeções, a gente vai lembrar da projeção de Mulvey, né, os paralelos são linhas retas e os meridianos linhas curvas.
suas áreas proporcional da esfera terrestre, tendo a forma elíptica as zonas centrais, apresentando grande exatidão, tanto em área, né, como nós podemos em configuração, mas as extremidades apresentam grandes distorções também. Ó. Olha só, tá vendo? Eu posso representar melhor o meio, mas as extremidades eu terei distorções. Então, como eu falo para vocês, não tem um mapa 100%, né? Projeção de Rosel, também que nós temos aí, seu contorno elipsoidal, né? Faz uma referência à forma aproximada da Terra, que tem um ligeiro achatamento também nos polos, ele dá uma ideia a respeito disso, também numa representação fiel a tudo isso, né? E alguns mapas que nós temos que são apenas esquemáticos, né? São esqueminhas ali que eu posso estar destacando. Sem escala cartográfica, usamos essas técnicas para representar cartograficamente temas. Exemplo aqui, ó, a área da Terra, como vocês podem estar observando, desenvolvimento humano. Veja a falação vocês, área da Terra, desenvolvimento humano, quais os continentes têm maior desenvolvimento humano? A difusão da língua portuguesa, onde é que ele está localizado, olha só, o bolsão maior. A difusão da língua inglesa, né, também na América do Norte. Então você vai pegando por isso. O mapa da área de saúde, onde é que eu tenho ênfase na saúde? No norte, mortes por fome. Olha o cenário aqui da África, ela já dá uma crescida boa. Gasto com saúde, né, nesse sentido. Mortes por HIV, mortes por dengue. Então, onde você vê o volume maior do mapa aí, é onde ele tem uma ênfase maior. Relacionados à depressão também, afetados por desastres, idem, né? Esses são alguns mapas que a gente tem, que são mapas que representam ideias, né? Não são mapas representativos, né? Figurativos ou como figuras também, como um quadrado, é um cenário de um retângulo, né? PIB da população, onde é que tem o maior PIB? Então, ele aumenta mais o seu volume. O poder científico, onde tem quais são os países que têm maior poder científico, então ele aumenta também a sua projeção. PIB por estados do Brasil, exatamente também isso, então ele vai aumentando. Quais são os maiores estados, mais populosos, por exemplo. Então você vai percebendo que nós temos várias dessas visões, desses mapas, né, que vão destacando para a gente o que a gente quer. Então, como a gente pega a visão do mundo, ao contrário, com relação aqui, a Terra está no sempre, o espaço não tem em cima nem embaixo, essa que é a ideia, como a tirinha fala. Esse negócio do hemisfério norte ser o de cima é um truque psicológico, inventado pelo que acreditam estar em cima, para que acreditamos estar embaixo, continuar acreditando que estamos embaixo. O pior é que, se continuarmos acreditando que estamos embaixo, vamos continuar embaixo, mas a partir de hoje acabou. Ou seja, a Robodia representa isso claramente, essa projeção distinta, né? Como a gente pode estar observando, tá vendo? Olha o Brasil aqui, ó. Então, é uma questão de ótica, né? É o que eles quiseram representar essa questão geográfica bem azimutal, né? Então, destaquemos ali, se a sua primeira impressão foi que o Brasil está de cabeça para baixo, isso significa que o seu ponto de orientação ainda é um ponto europeu, né? Então, ou seja, é possível representar de várias formas. Por isso que a gente destaca sempre que a cartografia brasileira é baseada nos padrões europeus de cartografia marítima, nos quais a estrela polar determina o norte antes da navegação marítima e o ponto de referência era o Sol, e os mapas apontavam para o Oriente. Até hoje usamos termos como orientar-se e desnorteador. Em um mapa verdadeiramente brasileiro, o ponto de referência tem que ser quem? O Cruzeiro do Sul. E não a estrela polar. O Brasil seguramente estaria no centro e os europeus achariam que estavam sendo representados de cabeça para baixo. E não o contrário, né? Como nós achamos. Mas sabemos que não estamos muito bem de cabeça para baixo. Beleza? Então, foi apenas umas noções cartográficas para você depois, na hora da prova, se a banca perguntar que tipo que é, só você me lembrar cilíndrica, cônica, azimutal, né? E as representativas, como a gente colocou aqui agora. Beleza? Tranquilo, pessoal? Rumo ao gabarito. Até a próxima aula.